Olá, ponteiros e ponteiras. Mais uma vez é com muita alegria que a gente vai conversar com vocês, especialmente esses ponteiros novos que estão chegando agora através dos editais da PNAB. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos construir essa rede estadual de ponticultura, nessa soma, para que a gente possa estar cada vez mais forte em nível nacional. Falar em nacional, a gente lembra, e hoje a gente está numa mesa aqui repleta de alegria, né? Dizer a cada um e cada um de vocês que esse projeto, dessa articulação da rede estadual dos pontos de cultura, acontece através de uma emenda do nosso vereador Daniel Valença, da nossa vereadora Brisa, que nos deu a possibilidade da gente iniciar a construção desse diálogo com vocês através desses programas, dos podcasts, da nossa rede em nível de internet, das nossas redes sociais, do nosso site. É nesse sentido que eu chamo vocês todos para continuar esse processo com a gente e a gente construir junto. Bem-vindo aqui a essa mesa. Nós temos agora, com alegria, Daniel, muita alegria, porque você sempre apoiou a rede dos pontos de cultura, mesmo ainda antes de estar na cadeira como vereador, né? Porque essa é uma luta que eu já conheço tua. Bem-vindo, Rodrigo Bico, faz parte do comitê. Também é ponteiro, fez parte da comissão, ainda faz parte, porque nossa comissão estadual é um colegiado. Casa da Ribeira, Alessandra, poxa, ter uma mulher na mesa com essa potência é muito, muito enriquecedor. E aqui a gente vai fazer um grande diálogo, Bico, Daniel, Alessandra. Olá, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Agradecer pelo convite, Teotônio, Alessandra, Bico. Espero a gente poder dialogar bastante sobre os pontos de cultura, sobre cultura e sobre a transformação da cidade do Natal, do estado e do país que a gente tanto precisa. Trazer para cá também é enriquecedor, porque aí nos permite isso, trazer um outro ponteiro, faz parte da comissão estadual, né? Berg Bezerra, que está agora de Janduís, vai falar com a gente. Bem-vindo, Berg. Parabéns, Pontão de Cultura Estadual. É uma alegria só. E sabemos que a gente vai construir juntos esse processo. É isso aí, companheiros e companheiras, né? Os ponteiros e ponteiras de todo o estado. É um prazer estar dialogando sobre aquilo que a gente já faz há muito tempo, né? Que já era ponto antes mesmo de ser criada a Lei Cultura Viva, de ser criado o programa, a gente já fazia arte, como dizia minha avó, aqui de Janduís para o Brasil inteiro. Então, é um prazer conversar com tanta gente massa, tanta gente boa que está nessa roda de conversa hoje, e com certeza esse momento será bem produtivo para nós. Agora a gente vai ouvir vocês dois e depois a gente vai traçar uma conversa aqui onde todo mundo pode entrar, não precisa eu estar aqui como apresentador. Pelo contrário, eu estou aqui para aprender junto com vocês. Por favor. É prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso, podendo falar, conversar dessa experiência, né, que são os pontos de cultura no Brasil, que desesconderam a cultura do Brasil, né, esse doinho antropológico, como o Gil falava. Então, falar sobre os pontos de cultura é falar sobre a história do meu grupo, a história de tantos grupos, de tantas entidades que estão aí na ponta da sociedade, fazendo arte, fazendo cultura desde muito tempo. Então, vamos fazer dessa conversa aqui uma conversa gostosa, agradável, falando sobre o que a gente faz, sobre o que a gente gosta, que é falar de cultura, com esse recorte específico dos pontos de cultura, né? Bola é tua, Alessandra. Pois é, oi gente, eu sou a Alessandra Augusta, faço um bocado de coisa, é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, né? Maravilhosa, para falar sobre pontos de cultura, utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Para a gente poder pensar nas gestões, nessas trajetórias artísticas desses pontos que são muitos, são milhares no Brasil inteiro, e que tem trajetórias e que tem atividades culturais tão amplas, tão distintas e tão específicas e essenciais, né, para nos alimentar, né, todos os dias. É um prazer estar aqui representando a Casa da Ribeira e vamos conversar, vamos bater papo. Eu falo assim, essa trajetória, o Bico trouxe para a gente a questão do doíno antropológico de Gilberto Gil. E aí, Daniel, a ideia de ponto de cultura nasce no primeiro governo do Lula como uma possibilidade da gente ter fomento direto à ponta. Direto a quem está
construindo e fazendo cultura. E como o Berg falou, e Berg, você pode entrar a hora que você quiser aí, Berg traz uma coisa que, assim, nós já somos ponto de cultura, já éramos, né? A gente foi reconhecido. Bico também traz essa coisa descortinando esse país, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente ter o parlamento junto, a gente ter o legislativo junto, para construir isso. Hoje nós temos uma lei nacional, né, que em 2014 ela foi sancionada ainda pela presidenta Dilma, né? Nós passamos em 2014 na teia aqui em Natal, construímos esse processo todo em nível nacional, nós tivemos a lei, e Daniel e os demais, e vocês que estão nos assistindo, a lei foi tão importante para a gente, o parlamento é tão importante para a gente, a luta popular é tão importante, que nós tivemos uma descontinuidade, todos nós sabemos, nós tivemos um golpe nesse país, nós perdemos uma presidência eleita, e depois nós tivemos um crime maior ainda. Acabaram com o próprio Ministério da Cultura, nós sofremos de pandemias, de vírus, de vermes, mas o Cultura Viva não acabou porque tinha uma lei e ele não conseguiu derrubar essa lei, né? Então nós estamos vivos, hoje retomando isso junto com o Ministério da Cultura, vamos retomar as questões dos fóruns das teias, mas esse sentido é muito importante, uma participação efetiva, seja municipal, federal ou estadual. E, Teotônio, eu me lembro desse período, né, do início do governo Lula, ali para 2003. Eu sou militante dos direitos humanos, do direito, não, né, não sou da arte e da cultura, apesar de estar ali do lado. Mas vim desse movimento estudantil, Rodrigo Bico era do DEARTE, eu do curso de Direito da UFRN, e havia uma atmosfera no país de mudança, né? A expansão dos institutos federais, as cotas nas universidades, novas universidades. Depois eu me tornei professor de uma universidade federal nova que o governo Lula criou. Eu me recordo demais que um dos principais, né, assim, digamos, que dá mais esperança, expectativa nas pessoas, era o Ministério da Cultura e eram os pontos de cultura, justamente por cumprir esse papel de demonstrar que a cultura está ali na comunidade, está ali no interior, está ali em cada ação. É bem diferente, enfim, do que nós vemos, por exemplo, na política tradicional da cidade, né? Grandes carnatais, grandes shows. Não, tendo cultura em todo canto e essa cultura, ela seguia sendo invisível, né? Invisibilizada. Então, para mim é uma alegria muito grande estar debatendo esse tema e a atualidade desse tema, né? Para encerrar, eu acho que a gente precisa, nesse ano e meio que falta, que o governo ligue o 220, né? A gente precisa que a gente conquiste não só o retorno do que nós tínhamos, mas que as coisas avancem muito profundamente. É assim que a gente vai derrotar as perspectivas neoliberais, as perspectivas, enfim, de cunho fascista, essa extrema-direita que está avançando nos Estados Unidos, na Europa e aqui na América Latina também. E aí, sem dúvida alguma, que todo espaço é importante. Tanto esse espaço de construção na sociedade civil, quanto o espaço da institucionalidade que, por hora, nós estamos ocupando, né? Mas que o papel lá tem de ser o de contribuir para dar essa energia, essa alavancada na organização das pessoas, na sua criatividade, no que há de mais autônomo, né? Que é o poder das pessoas de criar, fazer o novo emergir, mesmo com tanta coisas difíceis que estamos vendo. Daniel, tu traz uma coisa interessante que eu acho que o Bico pode, junto com o Berg e a Alessandra, traçar um pouco, né? A gente precisa avançar. Aí hoje a gente já tem um comitê de cultura também, né, Bico? Como é que a gente pode avançar mais? Como é que a gente pode fazer as coisas acontecerem? Antes de falar isso, Antônio, o Daniel não falou aqui na fala dele, mas é importante lembrar que o Daniel já foi ponteiro, né, de Ponto de Cultura, Verdade, porque Daniel coordenava o Canto Jovem, que foi Ponto de Cultura, né? Lembra aí, Segundo a Daniel. teoria dos ponteiros, uma vez ponto, sempre ponto. Verdade. Né? Porque já tem algumas décadas. Eu tenho muita alegria, né, ter sido parceiro do Daniel, tanto no Canto Jovem, quanto no DCE, da UFRN, né, no Cuca da Uni. E hoje, desses dias, eu estava rememorando, né, essa trajetória dentro do campo das políticas públicas e essa ativação, essa militância que a gente sempre teve
no movimento cultural, né, faz com que a gente esteja sempre também no front, né, no debate das políticas públicas. Hoje a gente tem esse programa nacional dos comitês de cultura, que eu costumo dizer que é um pontão de cultura ampliado, né? Ele olha para além do cultura viva, né? Ele olha para a diversidade cultural, para a cidadania, ele tem esse olhar de tentar fazer com que a educação popular aconteça junto dos grupos culturais, que as pessoas acessem os recursos públicos, né? Então, é um programa que está começando, está iniciando, tem os problemas, né, das liberações das verbas que a gente está vivendo no momento hoje de muito ataque, né, contra as emendas PIX lá, os revoltados porque as emendas não são liberadas ao seu modo, ao seu gosto, e muitas vezes nós da cultura sempre somos penalizados, né? E acaba tendo esses atrasos. Vocês sofreram aí no pontão, mas a gente sabe que só as leis, né? Só legislando, só fazendo com que a gente tenha a sociedade civil empoderada, preparada, a gente vai fazer com que, né, os pontos de cultura, com que os pontões, com que os comitês, com que as entidades, associações da sociedade civil se fortaleçam. Acho que a gente não associa muito, Teotônio, mas também tem outra lei muito importante, né, das organizações da sociedade civil, que os pontos de cultura foram fundamentais, né, que é o MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, né, que hoje serve também, inclusive, de base para o Marco Regulatório do Fomento. Né, inclusive foi também promulgada em 2014. Exatamente. E ficou meio em silêncio, e é uma lei que permite que a gente possa ter acesso direto a recursos federais, a gente como o OSC, né, ONG. Com mais transparência, está tudo lá, né, nos portais de transparência, por exemplo, o Comitê de Cultura, todo o orçamento é gerido pelo Transfere Gov, né, então a gente tem todo um sistema hoje, um arcabouço, né, político e estrutural ali dentro da burocracia do Estado, que nos dá mais liberdade para atuarmos, para gerirmos os recursos públicos e também transparência, para dizer o que a gente faz é sério, chega na ponta, chega na base, então isso é fundamental. Então é um marco uma série de marcos regulatórios aí fundamentais, que eu acho que os pontos de cultura acabam sendo fundamentais nesse processo. MIROSC, o Marco Regulatório do Fomento. Isso. E também a Lei Cultura Viva, né? Alessandra e Berg, o Berg, vem mais para dentro da gente aqui, vem falar com a gente, trazer você para... Porque tu olha ponto de cultura também por essa outra região do Rio Grande do Norte. Hoje, nós estamos espalhados em quase... todos os municípios, não atingimos ainda os 160 municípios, segundo o último dado que Márcia Hollenberg colocou para a gente, nós temos no mapa 160 pontos de cultura, por aí, né? Isso sem os editais. Mas como é que é ponto de cultura a partir desse olhar de Jean Duís, hoje pontão de cultura estadual, e também você é membro do comitê, não é isso, Berg? Fala pra gente. Perfeitamente. A gente está compondo aqui o comitê, né, como o SC Filha, e a gente também está no comitê gestor do pontão da Secop, né? Então, foi 2 avanços importantes, a gente aqui do interior, de Janduís, no Rio Grande do Norte, né? É bem na ponta, ter essa inserção, esse campo de visão de participar de 2 importantes projetos aqui do Rio Grande do Norte, além do toque que a gente já faz aqui em Janduís. E aí eu quero... as falas dos companheiros aí, é muito importante para a gente entender esse momento que a gente está vivendo agora, né? O Rodrigo cita bem a questão das leis. Temos um parlamentar, o companheiro Daniel, que é uma pessoa importante, junto com os demais companheiros que estão na Câmara de Natal, e sem a decisão política, sem essa militância política, a gente não tem aprovação de lei. E não adianta também a gente só ter as leis, a gente também precisa fazer cumprir, a gente precisa fazer com que a rede ela balance, que os pontos funcionem em sua base, porque senão não tem sentido. Então, a extrema-direita, ela que se espalha, como a gente bem colocou aí, ela quer isso, ela quer que as leis sejam criadas, que não sejam, que as entidades não funcionem e que dê discurso para que diga, olha, a lei foi criada, não teve motivo para se criar. A gente estava em Brasília, né, Teotônio, a gente estava na conferência quando foi promulgado lá
o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, que é uma outra luta que vai fortalecer os pontos de cultura, que vai fortalecer as OS6, que vai fortalecer os coletivos, né, que é a criação do CPF pelos municípios. E aí eu digo que a luta é grande porque eu acompanho diversos municípios aqui dessa região do Seridó, região do Agreste, e falta muito esse entendimento do que é ponto de cultura, do que é você criar o CPF, o próprio entendimento sobre os recursos da PNAB. Então, tudo isso que a gente está vivendo agora, mesmo com os retrocessos que a gente teve aí, a partir do golpe, a partir do famigerado governo Temer, a partir do governo Bolsonaro, se a gente não vigiar, a gente pode entregar isso de volta e isso é um novo desmonte. E, claro, esse desmonte que eu falo em relação ao acesso a recurso público, ao acesso às leis que foram criadas, mas, na prática, nós precisamos sempre continuar o nosso trabalho, que é o que a gente vem fazendo há anos, né? A Casa da Ribeira é a nossa referência, o Facetas é a nossa referência, e partindo aqui para o interior, companheiros, são poucos os grupos da nossa época que ainda resistem. Você conta nos dedos. O Escacel, em Mossoró, o Trotamundos aí em Natal, que vem de uma outra formação, os companheiros do Arte Viva lá em Santa Cruz, e você vai procurando entidades que tenham esse perfil cultural de ação com ponto de cultura aqui no interior do Rio Grande do Norte. Lá em Mossoró, citar também o pessoal do Tarará, lá em Currais, o Casarão da Poesia, e assim nós vamos pontuando. Mas, assim, a luta não é fácil, também não é difícil, porque só precisa que a gente faça aquilo que a gente sempre fez e que insista, que bata na porta, porque além da luta por fazer arte e cultura no interior, vem a situação dos municípios, que é o trabalho, emprego e renda, que, na maioria das vezes, por si só, a militância cultural ela não resolve. Então, é por aí, e assim, precisamos muito de Daniel, de Brisas, né, de Samandas e de muitos outros companheiros ocupando lugares que possam formalizar políticas culturais dentro dos municípios. Perfeito. Alessandra, vai. Eu acho que nós estamos num pensamento aqui unilateral, né? Que nós estamos construindo um diálogo e a palavra que eu mais consigo visualizar é garantia. Nós precisamos visualizar, de fato, garantias de direitos, né? Os pontos de cultura. Eu acredito que a atividade do ponto de cultura é um forte aliado do Estado, do município, porque são organizações da sociedade civil que fazem formação continuada, né, para os jovens, às vezes, da periferia, que necessita de um curso livre de fotografia, de teatro, de dança, né, e que é um objeto complementar da escola, né? Então, eu acho que quando a gente visualiza essa garantia através da criação de leis, através da criação de marco regulatório, do Miroski, em que a gente consegue entender qual é o nosso trabalho. Entender não, que a gente já sabe fazer, nós sabemos. Mas visualizar, através do incentivo público, esse trabalho tomando forma, sendo desenhado dentro da comunidade, em que a gente envolve as escolas, em que a gente envolve a população, né? Às vezes comunidades periféricas, no nosso caso, pessoas de grupos sociais prioritários, como pessoas negras, pessoas quilombolas, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+, pessoas que acessaram o serviço da rede pública de ensino e são hoje egressas. São essas pessoas que necessitam das atividades do grupo de cultura, outros grupos sociais também. Mas percebo, dentro da gestão na Casa da Ribeira, como aluna oriunda de projeto social, né, que esses grupos necessitam de um olhar mais atento. E o trabalho dos pontos de cultura na cidade de Natal e aqui no estado do RN, ele tem sido de forma muito satisfatória e também de forma muito... Não é complementar, é um aliado mesmo das políticas públicas e entender como é que a gente pode propagar melhor, disseminar, fazer a fruição artística acontecer, entender novos jovens transformadores, entender professores de teatro, entender Perfeito. Jovens que entendem como é que funciona, o que é economia criativa, como é que a gente trabalha a economia criativa dentro de um ponto de cultura, como é que a gente consegue trabalhar as disciplinas que a gente estuda na escola dentro de um ponto de cultura, como é que a gente consegue ajudar, né? Pensar, eu acho que
essa disseminação da atividade cultural, artístico-cultural, os pontos de cultura, eles têm essa capacidade de ampliar e envolver a sociedade civil de forma que a gente percebe que a atividade de Bico é respeitada no bairro onde ele está inserido, a minha atividade é respeitada no bairro onde eu estou inserida, a sua onde você está inserido. Então, é uma questão de território criativo. Sem dúvida. Né? Você tem Então, razão. quando a gente pensa essa comunidade do entorno dentro do nosso trabalho, a gente não exclui, a gente soma, a gente agrega, eu acho que a gente torna aquele lugar mais potente do que ele já vem a ser. Eu acho que eu penso dessa forma. O Bico traz pra gente o Descortinando o Brasil, né? E a gente percebe o seguinte, que nós, quanto ponteiros, vocês que estão assistindo, vocês novos pontos de cultura, a gente precisa, inclusive, ser mais pujante. E volto a trazer o do antropológico de Gilberto Gil, quando ele dizia que quando você energiza um ponto, ele vai expandir, ele vai refletir, ele vai contaminar no sentido positivo, para que essa ação ela possa ser transformadora, exemplar. Tá? E aí a gente traz o que a Alexandra disse para a gente, precisamos também de fomento, de continuidade. E aí nós tivemos um hiato grande desse processo todo. Eu diria que o estado do Rio Grande do Norte ele precisa, inclusive, ser mais veloz, ser mais ativo, mais proativo, mais assertivo. Nós tivemos o momento histórico aqui com a TEIA, um momento marcante, onde a gente saiu com a Lei Cultura Viva, mas a gente não conseguiu avançar muito mais além disso quanto ponto de cultura. Nós tivemos a oportunidade de ter, hoje, que está na mesa com a gente, Rodrigo Bico, como nosso secretário, e ele sentia na pele, como ponteiro, como era difícil irradiar isso por dentro, às vezes, do próprio governo, na época. Né? Agora nós temos um outro governo, nós temos, de novo, uma presença da República, de novo, um Ministério da Cultura, mas o Rio Grande do Norte precisa ir além. Temos uma lei que garante uma questão mais perene, que é a PNAB, todo ano vai ter edital para ponto de cultura, com recurso para isso destinado. Né? Município que recebe acima de 360, eu acho que é esse valor, obrigatoriamente ele tem que passar 20% para pontos de cultura. Né? Então, o Estado vai ter que passar também isso, então a gente tem uma possibilidade. Mas nesse sentido, Daniel, trazendo você para a conversa, o que nós podemos fazer ainda contra a legislação para a gente poder também ter, não só através de emenda, de novo agradeço, esse programa é possível por causa do olhar de responsabilidade de um mandato, destinar uma verba para a gente poder dialogar com os pontos de cultura, mas o que a gente pode botar dentro do orçamento do município, o que a gente pode pensar, e a gente está falando aqui quanto política pública, até mesmo a gente levar isso para um orçamento de Estado, né? Para a gente, como a gente já tem um orçamento nacional. Como é que a gente pode trabalhar isso? Eu acho que é legal, Teotônio, como você coloca, porque o primeiro ponto é isso que Bico colocou, de nós termos aí um marco legal que nos abarque, né? Aí eu não me lembro se foi a Alessandra, algum de vocês colocou que também não adianta só o marco legal, tem que ter recurso, né? Foi o Berg. Ah, foi Berg. E eu também concordo que não dá para recurso ser só por emenda, né? Na verdade, a gente está vivendo um desvirtuamento do que são as emendas. São 50 bilhões nas mãos de parlamentares e não do Poder Executivo. Então, na prática, atualmente, do ponto de vista nacional, a gente está tendo um semipresidencialismo forçado, né? Em que o Congresso acaba administrando uma fatia 20% do orçamento, enfim, eu não sei precisar a quantidade exata, mas algo fora de qualquer normalidade, né? Fora os métodos, né, com que chegam Fora até... os métodos, e aí você tem lá Flávio Dino tentando fazer uma mediação lá para ficar minimamente sério o processo, mas é isso, né? Vamos combinar que em emendas parlamentares a gente não consegue fazer uma coisa planejada, né? Porque planejamento envolve você ter minimamente diagnóstico, monitoramento, para a partir daí ter políticas públicas na cultura, na educação, em quaisquer das áreas, de maneira planejada, né? E aí mandatos municipais, estaduais e federais não tem como dar conta disto, né? Mas para além disso, mesmo que nós tenhamos no futuro uma moralização e uma redução desse poder das emendas de maneira geral e um fortalecimento do orçamento, né? Ou não,
é fundamental que a gente consiga intervir no orçamento ali, no plano plurianual, na LDO e na LOA. E essa intervenção ela tem que ter a previsão orçamentária para execução no período seguinte, mas tudo isso, desde o marco legal até o orçamento, só vai se transformar em realidade se tiver uma articulação, uma mobilização, né? A gente parte de uma perspectiva de que a política pública ela vem, antes de mais nada, da pressão, né? Imaginemos o que aconteceu na Redinha, um mercado de quase 30 milhões de reais, que a prefeitura era para ter entregue já há mais de um ano, e que, quando chega depois de mais de 2 anos de obra, ela vem com um projeto de parceria público-privada, no caso, pior do que a privatização, porque a privatização a empresa ainda paga, né? Na parceria público-privada ela entra com tudo pronto, e pelo menos nessa da prefeitura. Foi o que aconteceu com o Sandoval Vanderlei. O Sandoval, o mesmo processo, né? Os 6 milhões lá do Sandoval Vanderlei, que inclusive segue fechado, se não me engano. Fechado. Não é isso? Então, é isso. Um 30 milhões, outro 6 milhões e 2 equipamentos fundamentais fechados, né? E acontece que, em virtude da mobilização de permissionárias, permissionários, etc., de maneira totalmente caótica e equivocada, o mercado reabriu para um tal do Festival do Boteco. Quem mais ganhava era uma empresa vinculada à prefeitura, não eram permissionários e permissionários, mas abriu, né? Então, é só um desses exemplos de como eu acho que um ponto muito importante que todos vocês colocam é fundamental a articulação entre todos os pontos de cultura, mesmo com as diversidades, mesmo com as especificidades, as linhas políticas diferentes, mas é essa articulação e mobilização e pressão que vai fazer com que se dispute a legislação e o orçamento públicos, né? Vai partir dessa capacidade. Quanto menos nós tivermos de articulação e mobilização, menor vai ser a consequência no mundo prático nosso. Nós estamos trazendo nessa série, Rodrigo e Alessandra e Berg, o start, né, da gente trabalhar essa rede que num passado não tão distante, né, quando o Bico, inclusive, usou o recurso de um prêmio que ele recebeu como Tuxaua, né, para fomentar a rede, ele fez algo que foi muito importante e a gente fez um alicerce disso. Nós já trocamos esse cargo de coordenação estadual algumas vezes, eu e o Rodrigo. Agora a gente está numa nova fase, Daniel. Nós vamos ter essa rede dos pontos municipais, né, os pontos já receberam recurso, existe isso aí, e você traz para a gente uma questão de que a gente precisa estar com esses pontos ligados, né? E nesse sentido, acho que a gente tem uma grande missão. Nós mais velhos, não a idade, a Alessandra é muito nova, mas o quanto ponto, né? Casa da Ribeira é uma referência, como disse Berg, eu fui do primeiro edital, a gente tem essa responsabilidade, junto com o comitê, Bico traz esse comitê, junto com agora nós teremos 3 pontões de cultura no estado, um pontão com recurso direto do federal, que é o pontão de Raimundo Melo, já está em fase acho que na segunda etapa já do processo, e os 2 que ganharam o edital agora, que saiu hoje do Diário Oficial, que é o pontão da Zoom, que vai trabalhar esse processo. Isso já é uma articulação desse pontão. O programa Pontos a Ponte já foi essa articulação de a gente procurar o teu mandato, procurar a Brisa, a gente está fazendo isso. E o pontão que está com o Janduís, que vai também fazer esse outro braço do Estado. Então a gente tem uma missão muito grande, sabe? E Bico traz isso para a mesa. A gente precisa agora estar muito mais forte para a gente não perder o que nós já ganhamos, mas inclusive conquistar coisas maiores. E fortalecer, inclusive, o governo que acredita em cultura. Isso é fundamental, né? É verdade, Teotônio. A gente tem hoje essa rede que está crescendo, né, que a gente precisa cuidar dela, cuidar no processo de articulação, mostrar para quem está chegando, né, todo um histórico. Eu acho que esse momento dos podcasts são fundamentais para apresentar a memória, né, do que a gente tem, né, e para isso a gente precisa, de fato, fazer com que esses pontos que já têm uma atuação, né, que já têm um histórico de militância, possam, né, apresentar o que já viveram, né, as agruras do que foi ser ponto de cultura nos mais diversos períodos, né, desde os primeiros editais, como a Zoom participou, a Casa da Ribeira,
Canto Jovem, né, Pau e Lata, Casa Renascer, tantos pontos lá de 2004, né, o Conexão Felipe Camarão. Então tem todo uma turma aí que surgiu nesse processo, e a turma de 2008, né, as associações dos amigos das casas de cultura de vários municípios, Tarará, como Berg falou também agora, né? Então a gente tem que juntar toda essa turma, né, aí que está produzindo, que está fazendo, que resistiu a esse período. Eu acho que também tem isso, né? Quem foi que continuou nesse processo de resistência, né? E eu lembro muito, a gente tem aqui na mesa dois espaços culturais importantíssimos da cena das artes cênicas do Brasil, a Casa da Ribeira e, de certa forma, o TC Sol, que é um espaço fundado também pelo Facetas, que hoje abriga um outro ponto de cultura, que é o Klaus de Shakespeare, que também foi fundador da Casa da Ribeira, né? Tem o Grupo Estação de Teatro, né? Casa do Zoé, o Zamberacatu, né? Hoje a gente vive lá um espaço de muita efervescência, fora os grupos satélites que ensaiam no TC Sol, né? E eu lembro quando a gente sai do Berilo Vanderlei, funda o CNPJ do Facetas, quando a gente era apenas um grupo de teatro de uma escola pública e funda um CNPJ, e no outro ano a gente concorre no edital, porque a gente já era ponto de cultura desde sua fundação, desde 2002, a gente quando concorreu ao edital disse, isso tem tudo a ver com a gente, né? Monique falava muito, e a gente escreveu, conseguimos a aprovação. E aí foi dali que o Coeduc nos convida para ocupar uma salinha no TC Sol. Depois o Coeduc fecha as portas e a gente se depara ali, é um jovem de 21 anos, coordenando um espaço com 15 salas, cortando água, cortando luz, e muitas vezes foi aquela verba do ponto de cultura ali de 2008, que atrasou 2 anos, depois entrou em 2012, né, que segurou a onda, depois veio o Cine Mais Cultura, veio o edital da Copa do Mundo que a gente fez junto também, do Circuito Cultura Viva. Então o fomento, né, eu acho que a Alessandra pode também apresentar um pouco desse histórico, o Berg, esses fomentos foram fundamentais, né? Hoje o Facetas tem lá uma sala que foi fundamental para que a gente conseguisse também aprovar no projeto do comitê, né? Com cineclube, né? Com oficinas também aprovamos no edital dos pontos de cultura agora, desde 2012 que a gente não recebeu uma verba direta de ponto de cultura, né? Então assim, estamos nesse processo, né, de fazer com que a gente olhe para isso e cuide disso, né, porque a gente quer muito a continuidade das políticas públicas para a cultura, a gente quer que governos comprometidos com isso continuem, né, ou cheguem, né, mas a gente não quer que isso se destrua de jeito nenhum. Então é fundamental que a gente entenda essa rede e se fortaleça nas nossas bases. O Bico traz para a gente, Alessandro, e você e Berg poderia reforçar isso, uma velha máxima dos pontos de cultura que a gente falava muito da minha sede, minha vida, né? Sim. Então, assim, quando a gente olhava para TC Sol, para a Casa da Ribeira, que vocês ocuparam um espaço, e antes de passar para você, Alessandra, e para Berg, dizer que aqui tem uma experiência interessante no Bom Pastor, que foi uma escola estadual, que foi abandonada, entre aspas, estava vazia, e um ponto de cultura ocupou essa escola, reformou essa escola. E começou a ter aula de cultura lá dentro, que é o ponto de cultura do Bom Pastor, Cassiano. Então, é algo, assim, revolucionário, entendeu? Assim, é importante. Aí, depois tu fala também disso, esse olhar agora como parlamentar para essas ações. E eu sei que tu tem essa pegada. Alessandra, por favor. Eu acho que eu vou reforçar aqui para as pessoas compreenderem e entenderem que, de fato, os pontos de cultura com incentivo, aliás, sem incentivo, os gestores, né, das OS6 e gestores culturais, pessoas físicas ou, enfim, variadas, diversas, elas já fazem bastante pela sociedade civil. Eu costumo dizer que a gente faz na estética do desespero. Com toda certeza. Mas com incentivo, nós conseguimos mostrar os números, né, porque de fato são números. São mais jovens que conseguem ter o acesso, são mais espetáculos teatrais, são mais festivais de cinema, são mais salas de cinema, são mais cineclubes, Cine Mais Cultura. É mais gente tendo acesso ao teatro. O aluno, o estudante de 16 anos de idade que vive ali numa zona periférica, nunca conheceu um teatro na vida dele, nunca entrou, ele vai entrar, ele se deslumbra. Quero ser ator, quero fazer teatro, quero entrar na universidade. Então isso tem um poder, não é da transformação, é para além, é de tornar o ser humano curioso.
olhe, entenda uma perspectiva que não é essa que já está sendo apresentada. Vamos entender outras narrativas? Será que a gente consegue contar? Com toda certeza. Então, assim, Bico falou aqui sobre os números, sobre os recortes históricos, que é muita história que Bico tem para contar sobre o TCC, sobre a função disso. Conheço Monique, Monique foi minha orientadora no TCC agora, da especialização. Então, estamos todos articulados, né? A Casa da Ribeira, com mais de 2.800 espetáculos já sendo diferentes, sido apresentados naquele teatro. Hoje, a gente é sala de teatro, é sala de cinema, devido ao incentivo público, devido à Lei Rouanet, devido à Lei Câmara Cascudo, devido à Lei de Djalma Maranhão, devido à Lei Paulo Gustavo, ao Programa Nacional Aldir Blanc. Então, com incentivo, entendam que com incentivo nós conseguimos fazer muito mais a nossa atividade. Remanejar as pessoas, pagar as pessoas que estão ali, remunerar as pessoas, remanejar é outro momento. É um outro projeto. Remunerar as pessoas que estão trabalhando, que até então fazem aquele trabalho voluntário. São quase 20 anos. A Casa da Ribeira, a Zoom é ponto de cultura desde 2004, a Casa da Ribeira desde 2005. Aí tem gente que é 2005, 2008. Então, são quase 20 anos trabalhando de forma basicamente voluntária, em sua maior parte do tempo e dos projetos. São 20 anos. São 20 anos. 2025 são 20 anos, 20 anos. Nós estamos completando junto, 20 anos de Cultura Viva. Isso, em julho. E a gente e nós fazemos parte dessa história. Então, quando a gente consegue o incentivo, a gente consegue entregar um projeto, executar um projeto, entender como é que, através daquele projeto, a gente pode afetar positivamente aquele local onde você está inserido. Porque ninguém faz teatro sozinho. Exato. Ninguém faz o seu projeto para si. Você tem um público distinto, você tem um público-alvo, você tem um grupo de pessoas que necessitam da sua atividade. E ninguém em Ponto de Cultura ganha dinheiro sozinho. Qualquer recurso que chega no Ponto de Cultura, a economia solidária acontece realmente. Certeza. Eu falo até mesmo da emenda que você passou para a gente. Essa emenda que chegou via a comissão, né, que foi para a FUNCERN fazer a gestão, ela gerou vários outros empregos. Com toda certeza. Né? Então, assim, a economia solidária acontece nos pontos de cultura, isso eu não tenho dúvida. Berg tem muito a falar sobre isso, porque ele vive numa região que ele começa a dar formação para vários outros municípios, né, Berg? Como é que tá essas questões aí? Como é que tá a nossa rede nesse sentido? Rapaz, vocês falando aí, eu lembrando aqui de Pataterra, quando ele dizia que quem nunca foi quebrar milho, nunca debulhou feijão, nunca bateu o corredor, nunca mexeu um pirão, jamais entenderá a nossa situação. Porque, assim, eu lembro, quando eu via Rodrigo Bico aí, aquele menino, eu disse, rapaz, esse cabra velho, Bico bem novinho, e a gente na luta, eu achava que Bico já tinha anos-luz de idade, né? Mas a experiência de Bico, ela instigava muito o nosso trabalho aqui, que começa ali no início da década de 90, né? Com a fundação do Escambo, aqui no município de Janduís, que foi um movimento político na época, né? Um cerco se fechava contra Janduís, uma das únicas administrações do Partido dos Trabalhadores, ali na redemocratização do país. Então, foi preciso uma intervenção cultural para mudar a realidade desse município, que até hoje, essa realidade, ela permanece, que é o diferencial da minha cidade e região, é a cultura. Nós temos 3 pontos de cultura hoje aqui no município de Janduís. E aí as nossas falas, elas respingam quando eu disse vigiai, não é fiscalizar. É chamar os demais pontos de cultura para a importância que é ser ponto de cultura, que é estar em rede. E a rede que não balança, para mim, é corda bamba. Tem muita gente que, quando vê os editais, ele lembra que é ponto. Opa, bora fazer projeto, bora. Não está errado de maneira nenhuma, tem que fazer mesmo, tem que reativar mesmo. Agora, é importante esse chamado de discussão coletiva de ponto de cultura. Nós fizemos uma reunião de pontos de cultura em 31 de outubro, agora, de 2024, em Marizal. Nós juntamos pontos de cultura, isso é uma ação do Comitê de Cultura do Rio Grande do Norte. Nós juntamos pontos de cultura de várias cidades do estado e não conseguimos juntar outros pontos de cultura que, porventura, não quiseram estar porque não concordavam com alguma articulação. Tudo bem, a gente não vai concordar com as pessoas, a gente vai ter diferença. Agora, a gente não pode, de maneira nenhuma, não deixar de organizar.
essa rede. É pensar, Teotônio e os demais, companheiro Daniel, que o Estado ele tem um papel fundamental nessa regulamentação, né? Para acompanhar quem realmente está desenvolvendo as suas ações de ponto de cultura, porque assim, a gente precisa ser justo também na luta de cada um. Não é justo a Casa da Ribeira, passa o que passa, o Facetas, uma longa história para conseguir algum aporte financeiro de fomento e, de repente, monta-se um portfólio bem massa e aí tira-se a vaga de quem está produzindo, porque na maioria das pessoas, ser ponto de cultura é ter recurso para caminhar. Isso é ótimo, isso é o óbvio. Agora, nós precisamos pensar de que forma a gente precisa balançar com mais força essa rede aqui do estado do Rio Grande do Norte. Lá na reunião que houve em Marizal, nós propusemos a criação de uma rede de pontos de cultura do Oeste. E aí, companheiro Daniel, a gente que é da esquerda sabe como é que funciona, né? Como dentro dos partidos de esquerda existe as tendências, que eu acho muito massa a história das tendências, né? Trotsky, Né? Dentro do partido discordar, divergir lá internamente, existem as ciumeiras, né? E isso não é legal, você não se sentir feliz com a contemplação de outros companheiros que estão na ponta fazendo o trabalho acontecer. E isso não vai acabar, isso não vai deixar de existir agora. Nós precisamos pensar que nós não podemos baixar a guarda, porque o movimento cultural é um movimento político, é um movimento que respinga a nível nacional, a nível estadual. E olha, quantos e quantos municípios não há bloqueio a ponto de cultura, ao S6, a coletivo cultural, porque não concorda com a forma política de gestores. Quantos e quantos, entendeu? É essa situação que a gente precisa estar junto, porque quando a gente tá junto, é mais difícil, né? O Ray Lima dizia que há uma diferença de estar junto e estar encangado. Quando você está encangado aqui, qualquer evento derruba. Quando você está junto uns com os outros, aí, meu amigo, você fica mais forte porque está todo mundo de mãos dadas agindo num objetivo só. Eu tenho certeza que nós vamos ter um grande ano, esse ano agora de 2025, nesse sentido de uma rearticulação, de uma reformulação na rede, para ela balançar com força, porque, diga-se de passagem, a rede ela funciona mais com a comissão. Né? Algumas pessoas se acham rede, mas não balança a rede. Então, nós precisamos que todos os pontos de cultura desse Estado façam essa rede balançar. Perfeito, Berg. Através dos pontões aí, ver se essa rede começa a balançar com mais força. Eu vou inserir o nosso Daniel na história aqui, mas trazer antes também essa reflexão que o Berg traz para a gente do quanto o que é a rede estadual dos pontos. Daniel, hoje nós temos uma comissão colegiada, né? Nós temos 6 pontos de cultura, 7 pontos de cultura inseridos nessa comissão. Essa comissão ela vai ser reeleita ou eleitos novos, que eu espero que sejam os novos, porque eu já estou velho nessa história há muito tempo, no nosso fórum estadual. Tá? Então, a gente vai ter a eleição da comissão estadual, do representante estadual, e que vai compor a Comissão Nacional dos Pontos. Né? Então, hoje, Berg tem razão, a gente vai poder fazer essa configuração de uma forma mais estadualizada. Eu acho que será um objetivo da gente há muito tempo. A gente não teve pernas para fazer isso. Agora, a gente tem talvez alguns outros instrumentos com o comitê, com esses 3 pontões, para a gente estar tocando isso. No tocante ao legislativo municipal, né, a gente vai precisar muito da tua voz. E aí eu falo, não é nem questão do fomento em si, isso vai ser ótimo, que aí entra a questão da lei Cultura Viva Municipal, que na hora que a gente criar uma lei, depois pode mecanismo para que tenha recurso destinado para esse fim, pode ser até de emenda, de bancada, não sei como funciona isso. Mas, assim, a voz que a gente começar a falar o que é ponto de cultura para a sociedade vai ser fundamental. Vai nos fortalecer quanto a essa rede maior. Né? E, Berg, pode ter as tendências dentro das redes, vai ser ótimo, vai ser um balanço legal. Por favor. Sem dúvida, Berg, concordo contigo que essa diversidade ela é fundamental, mas a gente tem que minimamente garantir, né, a unidade na ação. Né? São várias formas diferentes de ver os processos, mas na prática, um governo Bolsonaro, por exemplo, está todo mundo junto do outro lado. Né? Então, se estamos nós no governo, nós também precisamos estar todo mundo juntos, porém, na perspectiva de aprofundar
as mudanças que estão em curso, né? E aí eu acho que nesse sentido, Teotônio, ano passado, foi retrasado, quando você nos procurou, e aí a gente colocou o mandato à disposição, colocou emenda para a rede. Eu acho que é fundamental que nós sejamos provocados, né? Imagine que de 29 vereadores na Câmara de Natal, nós, digamos, PT e PSOL, o PCdoB está sem nenhum mandato nessa legislatura, nós somos 4. Então imagina que é educação, é saúde, saúde mental, assistência social, cultura, grandes obras, territórios, de Ponta Negra, Redinha, passando por Nordelândia, por Cidade Satélite, por Pitimbu, enfim. Imagina que se a gente se não há essa, digamos, essa demanda e essa pressão, a gente é engolido pela pauta, né? Um exemplo claro está aí a Engorda de Ponta Negra, como, enfim, nos últimos, a Engorda é uma obra que se arrasta já, né? A novela, como é dito, há muito tempo, mas esse pensamento de janeiro para cá, todo dia é notícia tendo em vista, enfim, as consequências que ficaram para a praia em virtude da obra, né? Então a gente é sugado pelo tema, percebe? E isso implica disponibilidade, tempo, se debruçar, estudar. Então, uma sugestão, né, como parlamentar que a gente dá para o conjunto de ponteiros, ponteiras de todo o estado é se articulem, se mobilizem e nos pressionem, né? Nós estamos ocupando lugar no estado nesse momento justamente para essa inversão de para onde o estado deve olhar, né? O estado, estou falando de estado, não de governo da RN, estou falando de estado, né? Poder público, nós estamos ocupando para que haja essa mudança, para que ao invés de grandes obras e grandes shows, inclusive privados, mesmo em meio de rua, ocorra o oposto, né? Ocorra a gente estar fortalecendo a experiência lá do Bom Pastor, lá do Felipe Camarão, lá da Redinha, da Vila, enfim, da Ribeira, nossa querida Ribeira. E isso acontece se houver organização e capacidade de diálogo e de pressão, né? Isso é fundamental. E conversar sobre ponto de cultura também, e a gente pode fazer uma rodada, é tão bom conversar que o tempo está passando rápido. É né? verdade, verdade. Mas a gente fazer uma rodada que essa fala, quando eu digo assim, que é importante que o parlamentar fale, que a gente comunique mais para a sociedade o que é ponto, porque primeiro a gente tem entendimento que ponto de cultura ele tem uma base comunitária, isso é fundamental. Mas nem todo ponto de cultura precisa ter uma sede para ser ponto. Tá? Aí eu lembro que no primeiro edital, o Gilberto Gil falava se você tinha uma árvore tem uma sombra, você pode ser um ponto de cultura ali embaixo dessa árvore. E pode. E esse entendimento, às vezes, falta, até mesmo para quem vai fazer os pareceres, aquilo que Berg estava falando. Pô, vê uma estrutura, vê um portfólio maravilhoso e acha que aquilo já é tudo. Então, essa compreensão vai ser fundamental. E quem está do outro lado só vai poder ter uma compreensão melhor se a gente começar a se comunicar melhor com essas pessoas. Tá? Então, por exemplo, o ponto... A comissão, que é fundamental, ela não necessariamente vai precisar ter uma sede. E acho até que as propostas que estão vindo com esse avanço que a gente está tendo nas possibilidades de a gente ter pernas, a gente vai precisar de ter, entre aspas, várias sedes, mesmo que sejam virtuais, para a gente estar em todo o Rio Grande do Norte. Porque não há mais espaço para parar o que é ponto de cultura. Entendeu? Nós vamos chegar a ter todos os municípios desse país com vários pontos de cultura. Porque o que é ponto de cultura? É fazer cultura. E esse o povo brasileiro faz. Ter o selo ou não ter o selo é uma questão de tempo. Né? Então a gente poderia fazer uma rodada final, né? E é o final para você e para vocês ponteiras de uma fase. Nós vamos passar mais, a gente vai ter outras oportunidades. Você vai seguir a gente nas nossas redes sociais. Vocês vão pedir para ouvir mais a voz de Bico, que é mais bonita que a minha, eu tenho certeza. Né? E a gente vai poder provocar, e eu agradeço muito ao parlamentar que estava aqui, Daniel, da gente poder provocar, inclusive bater uma conversa com ele, um diálogo com todos vocês em diversos outros momentos. Com certeza. Com certeza, Teotônio. E não se preocupe que o Comitê de Cultura está no nosso plano de trabalho, também vai ter os nossos podcasts aí, e a comissão vai estar junto, os pontos estarão juntos também nesse processo. Eu acho que esse debate da comunicação é um debate que tem sido feito nacionalmente, né? Eu acho que desde o que a gente fala lá da cultura digital, na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, dos pontos de mídia livre, né? Dos pontos de leitura, eu acho que o Cultura Viva tem esse olhar muito ampliado, né? Eu acho que
Esse é um dado importante. Eu acho que no Brasil, o único comitê de cultura, né, porque é um por estado, que tem em todo o seu cerne só pontos de cultura é o nosso, né? Assim, porque somos nós, a OSC Celebrante, o Facetas, o Ciranduís lá em Janduís, o Casarão de Poesia, que já era ponto de leitura, né, dentro do arcabouço do Cultura Viva, e agora foi pré-certificado ponto de cultura, e a gente, primeira suplência ali, a gente tem expectativa que eles também consigam o recurso, né? E o pessoal do Tarará, que é um quarto braço do Comitê de Cultura, né, contratado lá pela OSC de Ciranduís, que então é um braço de Mossoró no comitê, né, que é o companheiro Dionísio, e todo o staff lá, que faz um trabalho incrível também na comunidade baixinha do Berço das Artes. Então, acho que esse olhar sobre as políticas públicas, a gente precisa ampliar mais, a gente precisa se comunicar. Então, são ações como esse podcast, ocupar as nossas redes sociais, fazer usar as bocas de ferro, aquelas difusoras. Quando a gente fez o lançamento do Comitê de Cultura lá em Mossoró, viralizou o vídeo lá na turma lá da Secretaria Nacional dos Comitês de Cultura, Dionísio com a boca de ferro na mão, andando no bairro da Baixinha, divulgando, né, a atividade do comitê, que foi muito legal. O Facetas também, com esses recursos aí, tem adquirir uma Kombi, então também está botando as bocas de ferro. A gente está entendendo que a comunicação ela deve se dar a disputa nas redes digitais, e principalmente agora, né, Daniel, com todo esse debate em cima da regulação da mídia, desse crescimento nefasto da extrema-direita e das big techs, né, dessa aproximação das big techs com a extrema-direita. Então isso nos dá muito medo, né? Então, mas ao mesmo tempo esse medo ele tem que ser reativo, né? A gente tem que utilizar de forma criativa, né? Eu acho que utilizar de um modelo menos agressivo, mas que modelo a gente pode utilizar que cative as pessoas e chegue nas pessoas. Então, acho que são ações como estas que devem ser fortalecidas, e a gente vai estar junto, vai estar produzindo com os comitês, com os pontões, com os pontos, com quem está chegando. Eu acho fundamental que a gente olhe para essa coisa da comunicação e tenha esse olhar mais amplo para que a gente possa fazer essa disputa na base. Perfeito, Bico. Berg, por favor. Companheiros, assim, aqui na ponta, eu chamo muito a ponta, mas nós já estamos quase dentro aí, porque a gente dá um giro no Rio Grande do Norte. Tem dia que eu estou aí bem pertinho, em Bahia Formosa, amanheço em Baraúna, de repente estou em Alexandria, voltando para o Macau, e é essa correria, né, que a gente tem feito e acompanhando de perto a ação de muitos companheiros e companheiras que estão nos pontos de cultura, né? Então, assim, estrutura nós conseguimos, nós, eu digo, o Comitê Estadual de Cultura, como o Bico cita, nós temos aqui uma base em Janduís, né? Hoje, a Companhia Ciranduís, além de ter sua sede com toda a estrutura de som, de Kombi, de iluminação, nós estamos agora fundando o Espaço Cultural Vovó Romaria, né? Que é um espaço para oficinas, um espaço para espetáculos, né? Um espaço novo na cidade, que está passando por uma reforma em breve, ele vai estar aí à disposição. Sem contar no grande ato que acontece aqui no município de Janduís, que é o Raízes, né? A Mostra Cultural Raízes, que vai acontecer esse ano, de 1º a 4 de maio, e que tem uma pulsação muito grande de pontos de cultura aqui do Rio Grande do Norte. Inclusive, a gente vai reforçar essa participação, além de companheiros e companheiras do Piauí, do Ceará e da Paraíba, que vêm para a cidade de Janduís fazer espetáculo gratuito, porque aqui em Janduís já existe, é muito massa a praça, como lota de gente, o conjunto, as partes periféricas. E o nosso papel, enquanto ponto de cultura, é realmente levar arte e cultura onde não há. Porque, tipo, se você colocar um espetáculo no centro da cidade, quem está na periferia não vai, quem está na zona rural não vai. E aqui nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos indo para os assentamentos, nós temos aqui 4 comunidades rurais que anualmente a gente passa em todas as comunidades fazendo espetáculo, além da formação, além também dessa proximidade. Para nós, o aconchego, a chegança, ela é muito importante, o diálogo, para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso Rio Grande do Norte, aliado aos nossos parlamentares, aliado aos governos de esquerda, aproveitar esse momento enquanto estão para a gente criar novas possibilidades de políticas públicas para que a gente possa fazer jus ao trabalho que a gente vem desenvolvendo há anos, né? Aqui nós vamos completar agora 32 anos de história, gente. Não é à toa
Uma cidade como a nossa, distante da capital, pequena, enfrenta seus problemas econômicos, a gente resistir por tanto tempo. A Companhia Cira do Isso, só para vocês terem uma ideia, já passaram mais de 120 pessoas por ela durante esse tempo. E a maioria desistiu, teve que ir para outro lugar por uma questão de trabalho, por uma questão, casou, precisou trabalhar e teve que sair e viver, né? Viver, porque só da arte a gente aqui não tem conseguido viver. E a arte hoje dá essa nova possibilidade a esse município que está aqui em processo de transformação constante. Vamos juntos, porque a luta não para, né? Todo dia é uma luta diferente. Valeu, Alessandro. Penso igual, Berg. E eu acho que nós estamos abertos, a Casa da Ribeira está aberta a diálogo, podemos receber vocês. Próxima reunião, vamos fazer na Casa da Ribeira, eu faço um café, recebemos vocês, conversamos, dialogamos, falamos sobre comitê gestor, falamos sobre comissão. Enfim, eu acho que é a articulação, eu acho que é entender esse momento de registro dessa memória, né? Do projeto ponto a pontos, entendendo que somos potência, né? E transformar tudo isso num grande produto, que é de fato que a gente está fazendo aqui. Estamos fazendo audiovisual, é registro da nossa memória, do nosso trabalho. Estamos abertos a diálogos, a conversar, a entender quais são os próximos passos, o que é que a gente pode fazer de fato com o parlamento, porque a sociedade civil sozinha não consegue fazer muitas coisas, a não ser a pressão para que o poder público, a esfera de poder, que é o Estado, de fato nos olhe com um olhar que tem que ser direcionado. Eu acho que é isso, agradeço pela oportunidade, adorei estar aqui e vamos construindo. Construir. Muito obrigado, Teotônio, pelo convite, por estar aqui com vocês, né? Muito feliz de ter podido contribuir com a proposta, o projeto Ponta a Pontos, esse podcast, esse cenário aqui maravilhoso, e colocar o nosso mandato à disposição, né? Seja da rede, seja dos pontos. Nós também estamos com um espaço na Vila de Ponta Negra, chamado Casa Socialista, desde o ano passado, um espaço que é de formação política, onde funciona a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política, mas também funciona, né, a formação política do nosso grupo dentro do PT e também funcionam atividades culturais. Vamos implementar um cursinho popular esse ano, está tendo curso de salgaderia para companheiras da vila, vão ter outros cursos técnicos, enfim, um espaço que receba a comunidade e trabalhe nas suas mais diversas dimensões. Então, queria agradecer o convite, nos colocar à disposição, parabenizar pela resistência, né, pela luta. E eu imagino que no cenário futuro as coisas vão ser um pouquinho melhores do que estão atualmente. Muito bom. Eu quero agradecer a todo mundo. Acompanha a gente nas redes. Foi ótimo. Vai ter mais, hein? Vamos continuar esse processo, porque ponto, reticência, a gente faz uma linha. Vamos construir.